Boa noite, boa noite, boa noite Instagram, boa noite YouTube. Eu sou Léo Costa, para quem não me conhece, educador, terapeuta informado sobre o trauma. E toda semana às 19h20 aqui no @Instituto Alegria e toda semana na terça-feira seguinte, no próximo dia, no YouTube, a gente traz aí para vocês sempre um tema interessantíssimo. E hoje a gente está começando uma série especial de lives, que se você conseguir assistir a todas elas, você vai ter feito um curso completo sobre as emoções. A primeira emoção que a gente vai falar hoje é a raiva. Hoje esse é o nosso tema. Semana que vem vocês vão poder escolher a próxima emoção que a gente vai falar numa enquete no nosso grupo Sinto Logo Existo. Se você ainda não pertence a esse grupo, me manda uma mensagem no privado e eu insiro você lá, certo? Lá a gente vai ter uma enquete para a gente definir qual vai ser a próxima emoção. Temos aí na fila vergonha, tristeza, medo, alegria, né? Falei vergonha, culpa, gratidão. São muitas emoções, literalmente, como dizia Roberto Carlos. Oi, minha amiga Deja! Cadê o povo? E aí, vamos aqui esperando o pessoal chegar. O que eu vou fazer e peço que vocês façam é espalhar a notícia de que a gente está online. Chama aí a galera. Se vocês virem alguém aí, usa o aviãozinho, né? O pessoal do YouTube está assistindo gravado, ótimo. Não tem tarefa para fazer agora. Mas quem puder aí, gente, ajuda demais a gente mandar o convite para as pessoas nos assistirem, né? E hoje a gente vai falar sobre, como eu estava dizendo, né? Vamos falar sobre raiva. A emoção raiva, uau! Para muitos de nós, um grande desafio, né? Lidar com essa emoção. Vamos entender como é que ela funciona, vamos entender como é que a gente pode lidar com ela de uma maneira mais saudável mesmo, sem precisarmos controlar a raiva, né? Porque a ideia, quando a gente fala dessas questões emocionais, não é que a gente controla as emoções. Emoções não existem para ser controladas. Elas existem, em primeiro lugar, para ser sentidas e na medida em que são sentidas, elas podem ser reguladas. Então, essa junção aí de controle com emoção, né? Controle mais emoção está causando doença, né? Em muita gente. A gente não quer controlar as emoções, a gente quer aprender a lidar com elas. A gente não tem como parar o mar revolto, mas a gente pode sim aprender a navegá-lo. A gente pode aprender a surfar as ondas, né? Então é sobre isso que a gente vai falar aí durante as próximas semanas, né? Para quem está chegando agora, boa noite, né? Deixa eu ver aqui quem está presente agora. Lia Costa, minha querida mamãe, ela está aqui conosco hoje, que bom. Lari Ramos, Deja, minha amiga Deja, minha querida Lari, Érica, Pedro e Rosemary. Ok. Daqui a pouco o povo vai chegando. Quero agradecer a todo mundo que assiste as lives depois. Eu fico impressionado com o número de mensagens que chegam no meu inbox, de pessoas agradecendo pela live, dizendo que reassistiram, assistiram pela primeira vez. É muito bom quando isso acontece. Se você aqui do Instagram ainda não conhece o nosso canal do YouTube, lá tem uma playlist somente com todas as lives que eu já fiz. Lá tá super organizado, então entra lá no YouTube, aproveita e também se inscreve no nosso canal, né? Dá a sua moral lá pra gente, dá uma curtida no vídeo e tem uma playlist exclusiva com as lives. Lá já deve ter umas 10 ou 15 lives, tá bom? Hoje em dia só não aprende sobre esse mundo das emoções, só não trabalha a si mesmo quem não quer, né? Porque tá tudo aí, tá tudo disponível e gratuitamente. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero convidar vocês para, no início de todas as lives que a gente vai ter sobre as emoções, eu quero convidar vocês para perceberem um pouco, antes da gente começar a falar, quero convidar vocês para perceberem, né, talvez relembrar um momento em que você sentiu raiva, ou até, se você estiver sentindo raiva agora,
Ou se você não quiser olhar para você, você pode imaginar uma pessoa sentindo raiva, ou um animal sentindo raiva. O que acontece no corpo quando ele tem que lidar com essa emoção, né? Ah, gente, eu tenho aqui o meu... Acho que vai melhorar o som aí para vocês. Veja se melhora. Vocês me dão um feedback? Eu tô com um ventiladorzinho ligado aqui. Quem puder me dar um retorno só para dizer se estão me ouvindo com esse... Mudou alguma coisa? Ok. Então vou continuar. Ok. Então eu quero convidar vocês... Obrigado, Gabi. Tá bom, a gente continua. Obrigadão. Vou convidar vocês para observar o que acontece no corpo, né? Quando a raiva está instalada. Ótimo, Deja. Obrigado. Obrigado, Lari. Obrigado aí pelo retorno. Massa. Então, alguém quer dizer aí, rapidinho, como é que vocês se sentem quando o corpo está com raiva? Eu coloco aqui, por exemplo, tem pessoas que vão fechar as mãos assim, ó, mostrar a raiva nas mãos, né? O que acontece com a nossa respiração? Ela certamente vai ficar mais acelerada. A gente vai sentir, se a raiva for expressa, né? Você tiver a permissão, a gente vai falar sobre isso. Se você tiver uma relação saudável com a raiva, você vai sentir vontade de... Você vai usar os seus membros, né? Para fazer algum movimento. Pode ser que você queira esmurrar alguém, pode ser que você queira se afastar, pode ser que você queira correr, usar a energia do seu corpo. Então a raiva, ela é uma emoção de ativação, né, de movimento. Ela nos coloca em movimento. Ela nos faz usar os nossos músculos. Ela muitas vezes faz a gente botar os dentes para fora, né? Não sei se vocês acompanham o Big Brother, eu acompanho, por todos os motivos, e um deles é eu gosto de observar os relacionamentos, o que é que vai acontecendo. E aí, teve uma conversa entre dois participantes, quem sabe, quem está participando, quem está assistindo, é Aline e Diogo, né? Eles tiveram um embate e eles colocavam muito claramente os dentes para fora. Né? Não é que faz isso assim como um cachorro faz, mas a dentição aparecia muito mais, o olho abre, né? Então, ele principalmente demonstra a raiva que ele estava sentindo ali daquele jeito. Só que ele não estava admitindo que estava com raiva, né? Ele estava ali sendo muito, o que a gente diz, passivo-agressivo, sem contato com a própria raiva. Mas a raiva pode ser expressa pelos dentes. Veja, os animais, eles abrem os dentes, eles botam os dentes para fora. Por que a gente bota os dentes para fora? Para dizer que a gente tem capacidade de lutar, que não venha, né? Porque aí eu vou em cima de você. E aí, gente, isso é saudável ou não? Né? Fica essa pergunta. Será que é legal eu mostrar os dentes? Será que é legal eu mostrar minha garra? Será que é legal eu desejar, pelo menos, e ter um impulso de esmurrar alguém ou afastar alguém de mim? Obviamente, isso é absolutamente natural. Isso é o desejado. Né? Porque raiva não necessariamente se iguala à violência. A gente associa muito erroneamente raiva com violência. É possível expressar a raiva de uma maneira saudável, sem derrubar outra pessoa, sem machucar outra pessoa e sem se machucar. Existem maneiras que são maneiras respeitosas da gente lidar com a raiva. Mas, obviamente, isso é uma aprendizagem. Né? Ninguém nasce sabendo expressar a raiva. A maneira como eu lido com a raiva, você lida com a raiva, vai estar muito relacionado à nossa história de vida. A forma como nós ali, quando crianças, pudemos, né, tivemos a autorização dos nossos cuidadores de expressar a raiva. Né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Viram que tema legal? Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão me trazendo. Cláudia diz aqui, Claudinha. Oi, Claudinha. Claudinha Imóveis agora. Acho que eu cerro os dentes, fico com a respiração acelerada e vou ficando rouca. Olha que interessante. Vai ficando rouca, perde a voz, né? Interessante.
Eu descrevi aqui para vocês, com a Claudinha, se você me dá licença, eu vou comentar um pouco o que você fala aqui, me veio um insight. Eu tô falando para vocês aqui, esse exemplo que eu dei é da raiva saudável, né? A expressão saudável da raiva. Mas imagina que você cresceu em uma família em que as pessoas não conseguiram, vamos pensar assim, cresceu em uma família em que a raiva precisou ser abafada e contida. Você pode ter ouvido coisas do tipo, sentir raiva é feio, você é uma pessoa violenta, né? Não expresse a sua agressividade, é feio ser desse jeito. E aí muitas vezes a opção para quem sentiu o impulso, toda essa energia, né? Tem uma ativação aqui forte. Mas veio o cuidador e abafou isso, impediu, através de uma outra emoção que a gente vai falar no futuro, que é a vergonha. Que vergonha você colocar os dentes para fora assim e gritar com uma pessoa. Que vergonha você empurrar seu coleguinha. Que vergonha você bater no que quer que seja. Né? Se a gente fomos envergonhados com a nossa raiva ficou no nosso corpo, a ativação permaneceu no nosso corpo, sem a expressividade, sem a possibilidade dela se mostrar. E aqui, nesse momento, se você vive uma vida assim, reprimindo a raiva, reprimindo a raiva, reprimindo a raiva, é possível que ao entrar em contato na vida adulta com a raiva, você perca, por exemplo, a capacidade de investir na sua potência. Né? Então, a gente tem uma coisa terrível e realmente muito desafiadora para as pessoas que vivem essa experiência, que é ter a impotência com a raiva juntas. Né? Você sentir a raiva e não conseguir fazer o movimento, ou completar o movimento interrompido. Certamente porque na infância você teve que fazer isso, né? Para sobreviver, para se sentir amado, para se sentir amada, né? Para ter o olhar carinhoso das pessoas, para ser aceito. Aí você diz, tá bom, já que sentir raiva é feio, eu guardo isso para mim. E aí a gente perde a potência, né? Então, a raiva, quando ela está associada com impotência, ela vem com um certo colapso. Como se o corpo ele não conseguisse mais reagir. Né? Isso adoece. E aí, Claudinha, quando você falou de ficar rouca, aí eu fico aqui imaginando talvez essa hipótese, né? Porque é exatamente o oposto do que a gente precisa na expressividade da raiva. Que eu preciso da voz, eu preciso aumentar o tom da minha voz, eu preciso da voz mais grave para expressar o que eu preciso expressar. E aí quando eu penso no outro extremo, a rouquidão, aí eu já vou para esse lugar de talvez aqui exista uma raiva associada com impotência. E outra coisa, cerrar os dentes, né? Não tem muito tempo que eu inclusive fui numa médica, no otorrino, e ela disse que eu estava apertando muito a mandíbula. E isso corresponde a uma fase da minha vida que teve muito estresse, né? Então você expressa isso. Esse cerrar os dentes não é só da raiva, é de outras emoções também, né? Mas é interessante como o nosso corpo ele vai se moldando à experiência que nós tivemos ali quando crianças, tá? Tudo tá na infância, viu, gente? Se você está se tratando, se você deseja olhar para a sua raiva, deseja olhar para as suas emoções, você vai vir para aqui, né, para todas essas lives com a gente, você vai ver que eu sempre vou puxar para a questão da infância. Não tem como a gente falar de emoções sem falar do momento da nossa vida em que nós aprendemos a lidar com as nossas emoções. Né? Houve ali o que a gente chama uma carimbada. Pá! Né? Se você não faz terapia, se você não busca fazer uma autorreflexão... achei que tinha caído. Se você não busca fazer uma autorreflexão, se você vive sua vida no automático, sem se questionar, sem olhar o que acontece dentro de você, você continua o resto da vida do mesmo jeito. Não tem avanço. Não tem possibilidade de você
descobrir coisas novas, né? Então a nossa proposta aqui com essas lives é dar essa ajudinha a quem desejaria muito fazer terapia às vezes e não pode, né? Então aqui é um serviço público que a gente faz de autoconhecimento. Eu conheço muita gente que amaria poder fazer terapia e às vezes não está na condição, não tem tempo, o que quer que seja. Dá para assistir as lives gravadas. Até se não tiver tempo de estar aqui ao vivo com a gente. Eu gosto muito mais ao vivo. Deja fala aqui, tem pouco tempo que passei a acolher e sentir realmente a raiva, porque antes eu a reprimia por achar que seria violenta só de sentir. Meus lábios encolhem e os dentes aparecem e o rosto fica muito vermelho. Ai, que depoimento massa, minha amiga. Obrigado. E traz uma coisa aqui que eu quero comentar. Olha, tem gente que conhece tão pouco de si mesmo, de si mesma, que tem medo de lidar com os sentimentos, né? E a raiva, como a raiva é um sentimento que está muito associado à violência, né? Porque de fato a expressão da raiva pode ser uma expressão violenta, então acaba virando um tabu para a pessoa. E aí a pessoa vai para aquele lugar que eu estava dizendo aqui, que é do colapso. Outro dia eu estava no restaurante com uma amiga, o prato dela veio frio, e ela disse que não ia reclamar. Eu disse, como assim você não vai reclamar? Nem precisa reclamar, só precisa dizer, o prato veio frio. E ela disse que se nega a fazer esse tipo de movimento, porque, no fundo, ela sabe que se ela falar, ela não sabe até onde ela vai. Então ela aprendeu a se calar, porque se ela for tocar na raiva dela, ela perde o controle. Ela se transforma, ela pode ser violenta com as pessoas. Então isso é uma energia, vejam assim, a raiva é uma energia, né? Uma energia mesmo, de movimento, é fluxo. Você pode pegar essa energia e moldá-la, e utilizar ela da maneira que você deseja, porque ela é sua. Mas o que nos foi ensinado é que a gente não pode usar essa energia. Aí eu pergunto, ela vai para onde? Ela vai para o corpo. E ela nos adoece. E ela acaba aparecendo no momento em que a gente menos espera. Contra pessoas que não tem nada a ver originalmente com a sua raiva. Com o motivo que você sentiu a raiva. Às vezes uma raiva que você sente de algo que aconteceu quando você tinha 2 anos de idade, ainda persiste na sua vida aos 60. O corpo não esquece. E aí sim, a gente pode ter raiva associada à violência. Porque vai ter raiva associada à impotência, eu sinto a raiva, não posso sentir e aprendo a reprimir. É o exemplo que eu dei. Aí eu fico colapsado. Fico impotente diante da vida, perco contato com a minha energia vital. E por outro lado, eu posso ter uma raiva associada a uma potência, só que perdendo a perspectiva do outro. O que significa perder a perspectiva do outro? Eu digo coisas que não deveria dizer, eu bato nas pessoas, eu mato, eu agrido, porque eu não estou enxergando a outra pessoa. Né? Não tem o vínculo. É o vínculo, né? É o amor por si e pelo outro que faz com que eu possa usar a raiva de forma correta. Né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas estou pensando aqui num exemplo que todo mundo conhece, acho que todo mundo conhece. Ó, eu estou aguardando os comentários de vocês aqui, viu? Daqui a pouco eu vou descendo os comentários para eu seguir aqui um pensamento. Eu vou contar de um exemplo que todo mundo conhece, o Incrível Hulk, né? Aquele homem lá, ele é um pacato cientista e quando algo se movimenta nele, que é uma raiva, né? Ele vai se transformar ali num homem gigante chamado Hulk, né? O Incrível Hulk. Ele fica verde. E quando ele fica verde, o que é que acontece? Ele ataca. Ele vira carro, ele pega pessoas e joga para longe, ele quebra pontes, ele é o grandão lá, cheio de raiva. Essa raiva do Incrível Hulk é uma manifestação violenta de uma raiva, né?
Diferente de uma pessoa que está com raiva, mas não fala que está com raiva. Ela te trata mal e se você perguntar, o que está acontecendo? Nada. Ou seja, você fica passivo-agressivo. A agressividade surge através de uma passividade. Ou você deixa de falar com as pessoas, ou você se emburrece, nunca mais olha no olho da pessoa, ou você vai para o outro extremo, e aí você vira o incrível Hulk. Vocês lembram o que é que acontecia? Qual era a única pessoa capaz de acalmar o incrível Hulk? Era uma mulher, né? Eu acho que ele era apaixonado por essa mulher, ou era namorada dele, algo assim. Tem tempo que eu assisti o filme. Se estiver errado, me corrijam. Mas eu me lembro perfeitamente que ela chegava olhando para ele lá, transformado num monstro, e quando ele olhava para ela, ele podia se aproximar e ao lado dela ele se acalmava, ele conseguia sua regulação. Então, simbolicamente olhando para essa imagem, eu imagino aqui, né, que o símbolo do amor, do vínculo, da presença de uma mãe ou de um companheiro, uma companheira, de uma outra pessoa que ao seu lado diz assim: nossa, eu tô aqui com você, eu tô vendo sua raiva, tá tudo bem. Né? Você pode sentir, você pode falar, você pode gritar, eu tô com você. Né? E parece que essa namoradinha dele, essa mulher, ela traz para ele essa lembrança e ele se acalma. Né? Tão bonitinho, né? Sim, sim, Claudinha, é verdade. Faz muito mal. Às vezes até ela não consegue comer a própria comida, né? Porque além de ter vindo fria, ela não reclamou, né? Mas acontece isso, né? Então, eu estou mostrando aqui para vocês, tá claro para vocês? Mandem perguntas, comentários, adoro, viu? As trocas aqui, ajuda demais, inclusive para outras pessoas chegarem aqui. Aí uma pessoa me disse assim, mas Léo, quando você me pede, eu estou lavando o prato. Eu disse, tá tudo bem, tá perdoada. O que eu ia falar? Sim, eu estou trazendo para vocês aqui essa raiva, como ela se expressa de forma desregulada e como ela pode se expressar de forma saudável, né? A gente vai falando sobre isso agora. Então, eu estou aqui com minhas notinhas, lembrando, a raiva não é um problema, eu acho que isso fica claro para vocês, né? Muito pelo contrário, ela é uma expressão natural do corpo e ela tem uma razão de existir. Daqui a pouco eu vou falar por que a raiva existe, o que é que ela tem para nos ensinar e para que ela existe de fato na nossa vida, qual o propósito da raiva. Em um minutinho aqui eu vou dizer. A raiva, a questão com relação à raiva é a forma como a gente lida com ela, certo? Então não é a raiva em si, não é a energia em si, mas como a gente molda ela na nossa vida, né? Imagine uma pessoa que invade o seu espaço, né? Que diz uma coisa que não deveria, ou seja, invade o seu campo mental, ou ela invade a sua própria casa, ou ela é muito invasiva no sentido de se meter na sua vida, nos seus relacionamentos, né? O que é que gera em você quando você imagina que alguém ultrapassou um limite que não deveria ultrapassar? O sentimento legítimo que a gente sente, a emoção legítima, se chama raiva. Então, a raiva existe para que eu possa dar contorno à minha experiência. E possa não só dar contorno, garantindo esse contorno, garantindo que as minhas cercas não vão ser invadidas. Porque se alguém invade o seu espaço, se alguém faz com você algo que você não gosta, ou se alguém explora você de alguma maneira, e você não expressa que você não gostou, né? Se a raiva ela não chega dando essa sinalização para o seu corpo e para a sua experiência mental de que alguém está invadindo o seu limite, imagina como seria. Imagina se a gente não tivesse algo no nosso corpo trazendo esse ímpeto, esse impulso de nos defendermos. A gente ficaria completamente à mercê do outro. Né? Então a raiva tem uma razão de ser. A raiva é o que vai garantir que as minhas fronteiras, que os meus limites sejam respeitados. Então, através da raiva, eu vou dizer a uma pessoa, não fale assim comigo, eu não gostei.
Através da raiva, eu vou, se precisar, empurrar alguém, se isso for necessário, a gente vai ter que fazer isso, para me defender. Através da raiva, eu vou poder dizer para a pessoa, não, não aceito, pare. Agora, vocês já devem estar aí imaginando, já que a gente está falando tanto de corpo, que raiva não se expressa apenas com palavras. A raiva precisa vir acompanhada do corpo, né? Então, por quê? Porque você vai ver pessoas que vão dizer não, né? Dando limite, e o interlocutor nem repara, nem consegue localizar que ali tem alguém dando limite. Porque o corpo da pessoa não está caminhando junto com o que ela está dizendo. Faz sentido para vocês? Vocês já viram pessoas que disseram não e foram profundamente desrespeitadas? Principalmente diante de pessoas que têm esse ímpeto mesmo de invadir e que fazem disso uma coisa natural, porque muitas vezes vieram de famílias em que os limites entre os membros da família não eram nada respeitados, então ela aprendeu a invadir. Então, se a pessoa chega com esse ímpeto natural de invadir seu espaço e você, por sua vez, teve a experiência de estar impotente diante da sua raiva e não conseguir dizer um não que chegue até a pessoa, você vai ser invadido. É isso que acontece com vítimas de trauma, pessoas traumatizadas, principalmente vítimas de violência, qualquer tipo de violência sexual, violência doméstica. Elas estão, né, quando elas estão traumatizadas e os efeitos do trauma ainda estão presentes, como movimentos interrompidos, ou seja, como dificuldade de empurrar a pessoa que te agrediu, ou dificuldade de gritar e garantir que através do grito a pessoa foge, expressar o que você está sentindo. Se você não teve essa oportunidade, se você não pôde completar esse movimento, isso vai ficar visível para os predadores. Você fica muito mais vulnerável quando você viveu uma experiência traumática e não pôde fechar isso dentro de você. É por isso que a gente vê traumas se repetirem, né? Pessoas que dizem para mim, Léo, já conversei com pessoas, né, que trazem histórias assim, de saírem de uma família violenta, de um pai que batia, para um marido aos 17 anos de idade que no início estava tudo bem, mas começou a bater nela também, e depois um segundo marido que também se mostrou ser violento. Então, quando essas coisas começam a acontecer, gente, esses padrões começam a se repetir na nossa vida, a gente precisa parar e dizer assim, o que está acontecendo? Em que momento da minha experiência eu abri tanto a minha fronteira que eu me tornei, entre aspas, uma presa fácil? Então, é importante a gente se dar conta do quanto essa energia da raiva, ela nos protege e do quanto nós precisamos saber, como bons alquimistas, mexer com ela. Utilizá-la para que a gente possa fazer as nossas travessias, para que a gente possa garantir o nosso território. Então não tem como a gente dizer que é uma coisa errada você sentir raiva. Agora, a essa altura da nossa live, eu espero ter convencido quem antes chegou aqui dizendo raiva é coisa feia de se sentir. Espero ter convencido você de que não é nada disso. Muito pelo contrário. Se a gente não sentir raiva, aí que a coisa pega, né? Ou se a gente não souber expressá-la. Ok? Perguntinhas? Como é que vocês estão acompanhando bem aí? Deixa eu dar uma boa noite para quem já chegou aí. Enquanto isso, vai lá, vai escrevendo para mim. Manhã tá aí, Marta, Daniele, Lari, Cris, Sachê, Cláudia, Denise, Deja, Pedro, Heloísa, Isabela, Inara e Rosemary. Gente, obrigado aí pela audiência. Espero que vocês estejam gostando. E também sempre dando aqui um oi para todo mundo que assiste gravado. Muita gente assiste gravado, tanto aqui no YouTube quanto aqui no Instagram. Lembre de deixar seus comentários, tá? Quando você assistir gravado, diga que você esteve aqui. Eu adoro saber, adoro responder perguntas também, tá bom?
Vamos lá. Eu quero mencionar para vocês um estudo científico. Antes disso, deixa eu responder a pergunta. Oi, Léo, a raiva é protetora? Aham, com certeza. Ela protege o nosso território. É ela que nos ajuda a proteger o nosso território. A raiva em si, ela não é nada, né? Ela só faz sentido quando está em nós e no relacionamento com o outro, né? E a mesma energia pode existir em você e você utilizá-la de formas diferentes. Mas, originalmente, a existência da raiva é para nos proteger, para garantir que a gente se mantenha aí com o nosso território bem protegido, né? Isso é super importante. E território não é só o seu pedaço de terra, nem sua casa, mas território é também um corpo, né? Porque é através da raiva que você também protege a principal fronteira, que é a pele, né? Não toque em mim, se afaste, né? Então temos que fazer isso aí, de forma regulada. Então vamos pensar aqui um pouquinho agora sobre a ciência do manejo da raiva, né? A gente fala muito em inglês, se chama anger management, que é o gerenciamento da raiva, né? Tem inclusive cursos que trabalham com isso. Eu trago para vocês um estudo de mais de 10 mil pessoas, foram 154 estudos, né? No nosso vídeo, se você ainda não assistiu, o nosso vídeo de aquecimento para a live que eu gravei, é um videozinho de 4 minutos, está disponível no YouTube. Nesse vídeo eu trago a menção desse... Tem um print lá do estudo, tá? Não lembro aqui agora, mas é um estudo muito sério que fez um acompanhamento aí durante muito tempo de pessoas sentindo raiva, né? Como é que você lida com isso? Então, quando a gente sente raiva, o nosso sistema nervoso ele vai entrar no que a gente chama de uma ativação simpática, de lutar ou fugir. Se a gente não puder regular, ela pode se transformar numa impulsividade, como eu já falei, você não controla seu impulso, então você de fato vai lá e se torna uma pessoa violenta, ou ela pode se expressar através de colapso, de repressão, apatia, né? A gente sabe, por exemplo, que pessoas que reprimem a raiva têm insônia, elas vão ter dores no corpo, elas podem aparecer com dores crônicas no corpo, né? Problema nas articulações, né? Se for uma coisa que dura muito tempo em sua vida, pode vir inclusive a causar doenças crônicas, diabetes, hipertensão arterial, né? Problemas cardíacos, tudo isso pode estar relacionado a esse mundo das emoções que a gente não explora. Muitas vezes porque a gente é preconceituoso, porque antes existia uma ideia de que lidar com as emoções é coisa de gente maluca, né? E a gente sabe que hoje a gente nem fala mais assim, né? Saúde mental é um tema muito importante. Se essa live chega até você num lugar que você diz, nossa, essas coisas que Léo tá falando aí, algumas delas batem comigo. Aproveite a oportunidade, busque ajuda. Faça isso por você, faça isso pelas pessoas que te amam, tá bom? O que a teoria polivagal ensina sobre a raiva? Bem, a teoria polivagal é uma teoria que nos mostra mais ou menos aí como é que o nosso... Mais ou menos não, super mostra como é que o nosso sistema nervoso funciona, né? Então, a teoria polivagal, ela ajuda a gente a entender todos essas diferentes emoções. Porque hoje a gente está falando de raiva. A raiva é uma emoção que, quando expressada de forma saudável, ela vai trazer ativação, né? A gente já viu isso aí, ativação simpática. Mas também existem outros sentimentos, como a vergonha, por exemplo, que é uma desativação, você se fecha, né? Então a teoria polivagal, ela vai mostrar aí, nos dá a base, né? Inclusive a gente tem um curso completo sobre teoria polivagal. Se você se interessa em entender as emoções a partir dessa perspectiva polivagal, o nosso curso é o primeiro em português no mercado, é um curso completo, um curso incrível, que eu amei gravar, é um curso gravado online. Então, se você quiser informações sobre ele, fala comigo. Temos até um módulo gratuito, que você pode entrar, assistir um monte de aula gratuita, e se quiser continuar aí, você compra o curso. Terminando a live, fala comigo que eu passo para você, tá bom? Então outro tópico importante quando a gente fala de raiva é a gente compreender o que é a janela de tolerância, né? Eu já falei de janela de tolerância, temos lá na playlist do YouTube, tem uma lista de lives e uma delas é sobre janela de tolerância. Vai lá e assiste, vale a pena. Aqui eu vou só explicar de forma breve.
Janela de tolerância a gente pode pensar que... Eu vou trazer a ideia do pavio, né? Você fala assim, fulano tem pavio curto. O que significa ter pavio curto? Significa que se essa pessoa for minimamente estimulada, ela vai reagir de forma inesperada, de forma impulsiva, né? Quando a gente tem uma janela de tolerância ampla, ou seja, quando o nosso pavio não é curto, ele é amplo, os estímulos do meio vão fazer com que eu sinta que tem uma ativação, mas eu não vou explodir junto com isso, porque eu tenho pavio, eu tenho espaço. Então a janela de tolerância, em outras palavras, imaginem mesmo uma janela, né? Imagina essa é a largura da janela. Aqui, entre as minhas mãos, está o espaço disponível para que eu possa sentir os meus sentimentos. Então, vão ter pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, até exemplo meu. Trânsito. Eu tenho uma janela de tolerância ampla para trânsito. Você pode me cortar na minha frente, eu só vou me assustar, mas eu não tenho, ou melhor, a raiva que você sente, porque todo mundo sente essa raiva, né? O que é aqui, ó, cortar o meu espaço, né? Invadir o meu espaço sem me avisar, dar uma cortada, quase tocar em mim, quase bater no meu carro, isso desperta, isso é invasão de limite, portanto, né? Aprendam aí, né? Revisão, invasão de limite, a emoção vem e o nome dela é raiva. Você sente a raiva. Mas a raiva que eu sinto não me impede de continuar dirigindo, não me coloca numa situação que pode ser perigosa de querer bater boca com uma pessoa no trânsito, né? Não me faz muito menos pegar uma arma, que isso a gente já viu que acontece, muito menos matar uma pessoa. Então, dentro do trânsito, a minha janela de tolerância, cara, é ampla. A raiva chega, mas eu consigo lidar com a raiva dentro desse espaço seguro. Aí eu respiro, reconheço que tem raiva, né? Vejo a pessoa passar e às vezes até digo, segue com Deus. Vai, te desejo o melhor. Isso me ajuda. Né? Mas vão ter pessoas que no trânsito, olha o tamanho da janela de tolerância. Qualquer coisa faz com que ela sinta a raiva, a mesma raiva que eu senti. Vamos imaginar a mesma situação. É a mesma raiva, é a invasão, né? Só que para essa pessoa, aquela quantidade de raiva causada por aquele evento já faz ela transbordar. Aí ela perde a cabeça. Aí ela bate boca. Aí ela vai atrás da pessoa em perseguição. Né? Então aqui, essa pessoa, certamente, com essa janela pequena, ela não teve a aprendizagem que eu tive. As pessoas com quem eu aprendi a dirigir, que foram meus pais, não são pessoas raivosas no trânsito. São bem calmas. Então eu tive esse exemplo também. Né? Já vão ter outras pessoas que crescem vendo o pai e a mãe botando o dedo, né? Assim, na janela, xingando. Tem gente que só... Oi, Kari! Boa noite, minha amiga. Que bom ver você aqui. Tem gente que dirige assim, né? Dirige assim, xingando e com ódio o tempo todo. Raiva. Aliás, a gente chama de ódio, mas é raiva, tá? Muitas vezes a gente confunde ódio com raiva. Eu acho que, inclusive, são a mesma coisa. Mas parece que o ódio é algo mais permanente. Percebe o que eu estou dizendo aqui? Certo? Então, janela de tolerância é o tamanho do meu copo, né? Agora, sabe uma coisa que minha janela de tolerância é bem curtinha? Fome. Hoje está mais ampla, tá? Porque eu tenho me trabalhado, me tornado uma pessoa melhor. Mas eu me lembro que tinha uma época que se eu começasse a sentir fome e não tivesse comida disponível, eu ficava insuportável. E aí vinha raiva, vinha mau humor. Já outras pessoas, tranquilamente, podem fazer aqueles jejuns loucos que eu jamais seria capaz de fazer, porque ninguém ia me suportar. Consegue fazer lá o jejum de não sei quantas horas e não perde as estribeiras. Cara, tá aqui dizendo, eu bem sei. Ah, meu filho, você já me pegou polido.
Né, Karen? A gente se conheceu ano passado e já estou muito mais polido. Precisava me ver na adolescência. Meus amigos andavam com barrinha de cereal do meu lado para eu calar a boca, para encher o estômago, né? E isso certamente também tem a ver com a minha história, né? Como a comida é vista na minha família, né? Em muitas famílias a comida é uma maneira de regulação emocional, né? Então comer é uma maneira de lidar com as emoções, né? Então o bebê chorou, dá uma mamadeira. Isso faz com que ele vá aprendendo que as emoções se regulam através da boca, através da ingestão de alguma coisa. Certo? Aí vem, não é meu caso, mas podem começar aí problemas de compulsão alimentar, né? Pessoas aí que vão ter alta obesidade, né? Fora da faixa de limite saudável, uma série de outras coisas, distúrbios alimentares de todos os tipos. Ok? Então a janela de tolerância é o espaço em que eu posso atuar na minha vida sem perder a cabeça, sem fazer besteira. Então, essa janela de tolerância ela vai variar de pessoa para pessoa, de situação para situação, né? Se você dormiu muito pouco, certamente a sua janela de tolerância vai perder espaço. Você tende a ficar mais sensível, mais ativado. Isso tudo, gente, que eu estou falando para vocês, levem para a vida de vocês e comecem a se observar. Porque é isso que vai mudar tudo. O que muda o jogo dos relacionamentos, da nossa saúde mental, é a gente se observar, refletir. Gente, o que está acontecendo comigo? Muitas vezes, assumir para si a responsabilidade da sua própria mudança, né? Ao invés de ficar apontando o tempo todo para fora, é o outro que tem problema, o outro que tem um problema, o outro que tem que mudar. Olha para você, hoje estamos especificamente, olha para a sua raiva. Esse estudo mostrou uma coisa muito interessante. A gente pensa o seguinte, ó. Eu antes pensava assim, antes de estudar trauma, eu achava o seguinte: se você está sentindo raiva e, e quer expressá-la de uma forma que não machuque a outra pessoa, você precisa se movimentar, precisa esmurrar, precisa correr, precisa, sei lá, fazer ginástica. Isso funciona naquele momento, mas isso ensina o seu corpo que você só pode lidar com a raiva fazendo uma catarse, fazendo algo que seja muito ativador. Esses estudos que eu mostrei aqui para você, com mais de 10 mil pessoas, mostrou que isso não adianta, no longo prazo, não ajuda em nada as pessoas a gerenciarem seus processos de raiva. Então, aquilo que você tem feito, que é, quando sente raiva, buscar alguma coisa para esmurrar, tem um efeito ali porque dá um alívio, mas ensina o seu corpo a só lidar com a raiva, só direcionar uma energia de ativação através de mais ativação. Quando na realidade, o que eu preciso é ampliar a minha janela de tolerância, certo? Para que eu possa ter espaço para lidar com a raiva. Imagina que aqui cabem, sei lá, 500 ml. E se sua raiva tem 100 ml, ela fica aqui. Se sua raiva tem 600, você tende a sair da sua janela de tolerância, né? Agora, se você está aprendendo a manejar a raiva, a se observar, antes dessa raiva chegar nos 600, você já consegue lidar com ela de alguma maneira. Então, o que adianta, segundo a pesquisa, e isso é muito interessante, adianta a longo prazo, realmente vai trazer um efeito de você dizer: poxa, o ano passado, se isso acontecesse comigo, eu ia perder a cabeça. Hoje aconteceu e eu estou de boa, né? Fiquei na minha janela de tolerância. O que vai ajudar é trabalho de meditação, de atenção plena, trabalhos somáticos, né? Como a gente faz em terapia, né? Minha especialidade é essa, de trabalhar com a estrutura emocional que está no corpo, né?
Aí a gente vai percebendo, gente, as mudanças, né? Porque aí é uma mudança que é mais a longo prazo. É algo que você vai ter aí para o resto da sua vida, esse trabalho. Vai ter que ir trabalhando isso, né? Mas você amplia a sua janela de tolerância. Então não adianta, por exemplo, se você, imagina, você tem uma janela, um balde aí, um copo de 500 ml e a sua raiva tem um tamanho de 700 ml. Aí você está com a coisa transbordando aqui. Aí o que é que você faz? Você vai esmurrar lá um saco de pancadas. Pá, 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 pá. Ou você corre 5 quilômetros. O que é que você faz com essa energia toda? Você ensina o seu corpo que, para lidar com energias que estão transbordando, você precisa de mais energia e você precisa extravasar isso dessa maneira. Da próxima vez, seu corpo vai ter 700 e ele vai dizer: que horas é que você vai correr? Que horas é que você vai esmurrar o saco? Os 700 ml estão aqui te esperando. É isso que acontece. Tá claro? Porque é que não funciona e está provado pela ciência que não funciona. O outro caso tem 500 ml, a sua energia de raiva está em 700. Primeira coisa, dificilmente, se você tem o trabalho de auto manejo, se você está gerenciando suas questões, certamente ela não vai sair. Você pode sentir que ela vem na borda, ela pode extravasar um pouco, mas você não perde a cabeça. Você está ali presente. Olha, esse tipo de situação me traz raiva, eu preciso respirar, eu preciso ficar presente. Está chegando no meu limite, eu preciso me afastar, eu preciso desligar o telefone, eu preciso ir para o banheiro e lavar o meu rosto, eu preciso regular, eu preciso encontrar mais espaço para que essa energia que está extrapolando, ela permaneça no nível que não me faça perder a cabeça. Entendem? Olhe como muda. Então, da próxima vez que você tiver uma alta carga de raiva, o seu corpo vai dizer: vamos lá, vamos tomar um banho, vamos ligar para um amigo, vamos observar o que está acontecendo no corpo, respirar, fazer alguma coisa. Ou simplesmente ficar presente para o que está acontecendo, acolhendo o que está acontecendo. Né? Sabendo, gente, inclusive, nessas horas, se vale a pena você bater de frente. Às vezes você tem que sair em retirada. Às vezes a pessoa que está diante de você, se você consegue aqui 500 ml, a pessoa 100, ela já explodiu. Então cabe a você que tem 500 e tem mais espaço, sair em retirada. Então a gente precisa ampliar nossa janela de tolerância para que a gente possa ter, inclusive, diante dos desafios emocionais, nessa noite especial, os desafios da raiva, a gente possa ter, sabe o quê? Escolha. Isso é muito sério. Quando eu estou traumatizado e eu não cuido de mim, eu deixo de ter escolha. Eu reajo às coisas da mesma maneira o tempo todo. Entende? Eu não tenho como agir de outra maneira porque eu não aprendi. Então eu reajo. Ajo de novo. Repito o mesmo padrão. E aí está nas nossas mãos interromper esse ciclo. Nunca é tarde, a gente pode ganhar saúde, inclusive, olhando para isso. Buscando terapia, se você puder fazer terapia, faça. Eu sou terapeuta e eu vejo o avanço das pessoas quando elas começam a se investigar, começam a olhar para o que acontece dentro delas. Isso é incrível. Né? Então a gente precisa ampliar a nossa janela de tolerância, para que nos contextos da vida a gente tenha a raiva, sim, porque ela existe, ela é saudável. Se ela não existir, a gente já viu que tem alguma coisa errada com a gente precisa sentir a raiva, mas a gente não precisa senti-la de forma violenta, nem precisa senti-la de forma impotente, colapsada. E aí as pessoas podem fazer o que quiserem com você. Eu preciso senti-la de forma organizada, estruturada. Então,
A raiva, ela chega no momento em que você está organizado. Essa é a raiva. A raiva que a gente está falando aqui, a saudável, ela está dentro da janela de tolerância. A raiva que está fora da janela de tolerância não é raiva mais, é violência. A raiva que está abaixo da janela de tolerância, né, está lá no lugar do colapso, não é raiva, é impotência. E esses dois extremos, eles não resolvem a nossa vida. O que resolve a vida, ó, é o caminho do meio. Sempre ele, o caminho do meio. Ah, amiga Deja, tá bom. Eu imaginei que você... Porque tem um atraso, né? Eu falo aqui, acho que vocês só ouvem o que eu estou dizendo, talvez 1 minuto depois. Eu já tinha respondido mesmo. Massa. Mande suas perguntas, viu, gente? Vou vendo aqui. Bem, dicas para a gente ampliar a janela de tolerância, né? Que também responde aqui e até aprofunda a pergunta de Deja. Respiração profunda, ativar a respiração, ativar a saída do ar, né? Então você vai inspirar, por exemplo, contando até 3 e expirar contando até 6 ou 7. Vamos fazer juntos aqui, uma vez? Inspira, 1, 2, 3 e solta o ar, 1, 2, 3, 4, 5. Para você que perdeu, vamos fazer mais uma vez. Inspira e solta. Mais uma vez, inspira e solta. Essa forma de respirar nos coloca de volta na janela de tolerância. Ela não elimina a raiva. A gente não quer eliminar a raiva. Em nenhum momento eu usei isso aqui. Os sentimentos não estão aí para serem eliminados, estão para serem sentidos, ou seja, processados. A feijoada que você come, ela precisa ser processada. O que não serve é eliminado. Né? Então, assim é com os sentimentos, assim é com as emoções. Então, eu preciso voltar para a minha janela de tolerância para que eu possa estar em contato com minha raiva de uma maneira saudável. Beleza? Então, quando eu peço para a pessoa respirar e eu desejo que ela, ao respirar, deixe de sentir raiva, eu estou sendo abusivo com essa pessoa. Porque eu estou impedindo que essa pessoa seja quem ela é. Sim, pais e mães, cuidadores, professores, quem quer que seja, que diz para você, respire aqui para essa raiva passar de forma ignorante e também de forma amorosa, essa pessoa está, na realidade, tentando te ajudar, né? Ela está sendo abusiva. Porque se eu estou num relacionamento em que as pessoas não podem sentir o que elas sentem, eu estou sendo abusivo. A verdade é essa. E todo mundo é um pouquinho assim. A gente precisa, por isso que isso aqui é educação social, sabe? É educação para estar em sociedade, é educação para a gente dar os nossos passos evolutivos, é a educação do novo milênio, né? Da nova era que está chegando no nosso planeta, que é o planeta está implorando a gente para a gente aprender a sentir. Porque essas energias todas que estão aí, elas estão aprisionadas, elas precisam ser processadas, elas precisam seguir o fluxo. Eu não vou citar nomes aqui de políticos, mas vocês devem saber e devem ser capazes de observar quando um político ele está movimentado por uma raiva. Né? É como se aquilo ali estivesse presente o tempo todo. Né? Eu fico olhando para alguns e fico pensando assim, nossa, como essa pessoa deve ter sofrido na infância. Né? Então, a gente vê isso muito no olhar, nas ações. Prestem atenção. Cuidado com os políticos que vocês elegem.
A gente está precisando muito mais de gente que olhe para tudo de forma amorosa e esteja mais a serviço de nós do que pessoas raivosas do poder. Isso traz muita dor e muita destruição. Raivosas significando pessoas que sentem raiva e não sabem lidar com elas. Porque eu posso estar raivoso, mas dentro da minha janela de tolerância. Inclusive, eu posso estar com tanta raiva que eu posso dizer para você assim: não vamos conversar agora, eu vou me recolher e peço que você se retire. Se você estiver num relacionamento maduro, esse tipo de atitude é muito bem-vinda e será muito bem-vinda pela outra pessoa. Não vai ter problema. Relacionamentos imaturos, não. Tem sempre problema, né? Então, uma outra maneira da gente lidar com trazer de volta para a janela de tolerância é o aterramento, né? Sentir os pés. Eu costumo dizer para os meus clientes que o chão, ele sempre está presente, ele sempre está lá, é um lugar que a gente sempre pode se apoiar, tá? Então, por mais bobo que isso possa parecer para você, não é, tá? Funciona. Sintam seus pés quando estiverem desregulados ou estiverem próximos de sair aí da janela de tolerância. Alongamento, né? Veja que movimentar o corpo é necessário, né? Vamos alongar. O que eu falei lá no início é que eu não vou fazer catarses, porque a catarse vai me viciar em lidar com a raiva sempre da mesma maneira. Eu tenho que ensinar o meu corpo que ele pode sim lidar com a raiva e expressá-la de uma maneira saudável. Expressar de maneira saudável, expressar para a pessoa certa, expressar pelo tempo certo também. Porque muitas pessoas ficam presas na raiva. Então, você sente uma raiva e isso estraga o seu dia. E isso está desregulado. Quando está regulado, eu sinto a raiva, vejo o que ela tem para me dizer e naturalmente ela vai se dissipando, ela vai sendo processada. Eu sigo o meu percurso. E aí eu penso um tempinho depois e digo: nossa, quando eu lembro daquela situação eu já não sinto tanta raiva. Olha essa frase, né? Já não sinto tanta raiva. Isso é muito saudável. E assim, não tem prazo não, viu? Claro que se você tiver com a mesma raiva aí há 3 anos, precisa buscar terapia. Se você ainda fala do passado de 10 anos atrás, 15, 20, 30 anos atrás, e a mesma raiva chega, busque ajuda. Porque o saudável é que a raiva fique por alguns minutos, a depender da coisa, né? Talvez alguns dias. Cada um aí tem o seu próprio ritmo e vai saber como digerir isso. Acho que não tem um número certo. Mas, com certeza, a curva precisa baixar. Se não baixou, você ainda está vivendo no passado, né? Repetindo a dor. Maravilha. É isso. Acho que chegamos ao final. Olha, para quem está aqui agora e que não viu lá o iniciozinho, essa nossa live de hoje é a primeira de uma série de lives sobre as emoções, tá? A gente tem um grupo chamado, o grupo é Sinto, Logo Existo. Acho que tem uma galera aqui que faz parte desse grupo, que é lá no WhatsApp. E eu vou lançar amanhã uma enquete com as emoções, as próximas emoções dos próximos capítulos. E eu quero que vocês escolham qual vai ser a live da próxima semana. Então, se vocês estão aqui, mas ainda não estão no grupo, tá? Entra lá. Vou fazer melhor. Eu vou fazer um story agora e colocar o link no story. Aí você clica no link e já entra no grupo, tá bom? E amanhã eu vou fazer a enquete. Esse é um grupo muito legal, ele é bem pacífico. Ele é um grupo em que só eu mando mensagens, eu coloco enquetes, eu coloco áudios lá, que são áudios exclusivos desse grupo, então você pode participar e vai ser uma alegria ter você lá. Ao invés de me pedir no privado, eu vou colocar nos stories e você clica e já entra, tá bom? Então, as possíveis emoções para o nosso próximo encontro: medo, vergonha, tristeza, alegria, culpa, gratidão, tem um monte aí, tá? Eu vou dar prioridade às emoções básicas primeiro e depois a gente vai explorar outras, né? A raiva, como deu para perceber, é uma emoção básica. Tá bom? Temos perguntas?
Ou a aula ficou muito clara para vocês, ou vocês estão tímidos. Me digam aí. Vou dar boa noite a quem ficou até aqui. Cari, Maninha, Tia Malha, Lari, Cris, Claudinha, Deja, Vera. Oi, Vera. Vera aqui de baixinho também. Márcia, Ubiraci, Heloísa, Isabela, Inara e Rosemary. Muito obrigado a vocês que assistiram ao vivo. Obrigado de coração. Obrigado a quem assiste aqui no Instagram depois que a live acabou. Tem gente que assiste 3 semanas depois e, claro, tá lá, tá disponível para vocês. Assistam quantas vezes quiserem. Obrigado a quem lavando prato, ou melhor, quem assiste lavando prato. Eu assisto e ouço muita coisa lavando prato. Adoro, ok? Que bom poder acompanhar você na sua lavação de prato. E não esqueçam de seguir a gente aqui no YouTube, visitar a gente no YouTube, tá? E com relação à teoria polivagal, se alguém tiver interesse em adquirir o curso ou fazer os módulos gratuitos, aí vocês me chamam lá que eu respondo, tá bom? Beijo, minha gente. Obrigado pelo carinho, valeu. É verdade, Shell. É um assunto que mexe com muita gente. Ficou tudo explicadinho. Que bom, Cris. Cris já está acostumada aqui com minhas explicações, né, Cris? Obrigado, Léo. Foi muito gratificante. Valeu, Lari. Então eu espero vocês semana que vem com a nossa próxima emoção, que vocês vão decidir lá no grupo. Um beijo para vocês, gente. Tchau, pessoal do YouTube.